Olá, boa noite para você. Mudança de regras para a CNH faz crescer em 25% a procura pela primeira habilitação no estado de São Paulo. Planalto envia para a Câmara acordo entre Mercosul e União Europeia. Hugo Mota diz que votação deve acontecer em 2 semanas. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Precisou de dinheiro? Chama o Pix com crédito do Bradesco. As mudanças no processo para tirar a carteira de motoristas fizeram aumentar a procura pela habilitação em São Paulo. A Marcela Varasquim traz mais informações ao vivo para a gente. Marcela, boa noite. Boa noite para você, Giovana. Os dados do Detran comparam janeiro deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. A capital paulista registrou um aumento de 35% na abertura de processos para carteira de motorista. Em todo o estado de São Paulo, o crescimento foi de 25%. No mês passado, o Detran de São Paulo anunciou mudanças nas regras para tirar a CNH. Entre elas estão a extinção da prova de baliza no exame prático, a inclusão de veículos com câmbio automático e a fixação de um teto de R$ 90 para os exames médico e psicotécnico. Giovana. Marcela, obrigada pelas informações. O Palácio do Planalto encaminhou nesta segunda ao Congresso Nacional o texto do acordo de livre comércio assinado entre Mercosul e União Europeia. Vamos até Brasília com a Gabriela Milanese. Gabriela, boa noite. Oi, Giovana. Boa noite para você e para quem nos acompanha. Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, o texto será analisado pela Comissão de Representação Brasileira no Mercosul e deve ser votado pelo plenário depois do Carnaval. Esse é mais um passo para que o acordo comece a valer efetivamente. Ele foi assinado no dia 17 de janeiro no Paraguai. O Parlamento Europeu aprovou um pedido para que o acordo seja analisado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. E isso pode atrasar um pouco a entrada em vigor, Giovana. Gabriela, e na sessão de abertura do ano legislativo também teve a aprovação da medida provisória que garante botijão de gás gratuito para famílias de baixa renda, né? Exatamente. O programa Gás do Povo deve beneficiar famílias que tenham renda per capita de até meio salário mínimo por mês. Pelas regras, famílias de 2 a 3 pessoas vão ter direito a 4 botijões por ano e as de 4 ou mais pessoas a 6 botijões de gás por ano. O governo estima um custo de mais de 5 bilhões de reais, beneficiando 15 milhões de famílias. O texto ainda precisa ser aprovado pelo Senado. Giovana. Obrigada, Gabriela. Ainda no primeiro dia de trabalho na Câmara, o presidente da Casa, Hugo Mota, defendeu a autonomia do Congresso em relação às emendas parlamentares. Cabe a este plenário, soberano e independente, perseguir esse caminho dia e noite, com votações de propostas de interesse do país, e fazer valer a prerrogativa constitucional do Congresso de destinar as emendas parlamentares aos rincões Brasil afora, que na maioria das vezes não estão aos olhos do poder público. No Senado, Davi Alcolumbre defendeu o Congresso e falou sobre a relação entre os poderes. O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, fez um resumo dos projetos aprovados em 2025 e disse que o Congresso deu passos importantes com a aprovação de pautas da área econômica. Fez ainda uma defesa da democracia e do diálogo neste ano eleitoral. A discordância faz parte da política. O debate faz parte da vida pública. A discordância não pode jamais se transformar em violência. Entre as principais pautas que devem ser analisadas em sessão conjunta do Congresso está o veto integral do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria, que reduz as penas aos condenados pelo 8 de janeiro. O PL foi aprovado no fim do ano passado.
O Palácio do Planalto também precisa enviar ao Senado a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal. A sabatina chegou a ser agendada, mas Alcolumbre desmarcou a sessão por falta de comunicação oficial do Executivo. O nome de Messias precisa passar por votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois pelo plenário. O Planalto sinalizou que a mensagem vai ser enviada este mês ao Legislativo. O presidente do STF, Edson Fachin, anunciou nesta segunda que vai priorizar a criação de um código de ética para os ministros da Corte. A relatora será a ministra Carmen Lúcia. O ministro Edson Fachin afirmou que o momento é de ponderações e autocorreção e citou o Código de Ética da Corte como um compromisso. Agradeço de público, como já fiz, diretamente a todos os integrantes desse tribunal, a eminente ministra Carmen Lúcia, por ter aceitado a relatoria da proposta de um Código de Ética, compromisso de minha gestão para o Supremo Tribunal Federal. Vamos caminhar juntos na construção do consenso no âmbito desse colegiado. A discussão sobre um código de ética vem na esteira da crise que a Corte enfrenta desde que as investigações sobre o Banco Master chegaram ao STF. A escolha por Carmen Lúcia se deu principalmente pelo respeito que os demais integrantes têm pela ministra, mas também porque ela é considerada uma pessoa persistente. O assunto é visto como espinhoso, já que desagrada a uma ala da Corte. Fachin vai enfrentar o primeiro teste ao tema no dia 12, durante um almoço com os colegas. No cardápio, o primeiro debate sobre as regras de conduta. Ainda na sessão, o presidente Lula defendeu a atuação do STF. O Supremo Tribunal Federal não buscou protagonismo, muito menos tomou para si atribuições de outros poderes. Agiu no estrito cumprimento de sua responsabilidade institucional. Defendeu a Constituição, garantiu a integridade do processo eleitoral e protegeu a liberdade do voto. O Supremo deve analisar neste semestre pautas como as emendas parlamentares, a ação penal por tentativa de obstrução de justiça contra Eduardo Bolsonaro e o julgamento dos acusados pelo assassinato de Marielle Franco. E a ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, antecipou o Código de Conduta para a Justiça Eleitoral. Os trabalhos no Tribunal Superior Eleitoral também foram retomados nesta segunda-feira. Carmen Lúcia destacou as missões do tribunal e apresentou recomendações que devem ser seguidas pelos juízes eleitorais em 2026. Ela afirmou que os juízes devem ter comportamentos mais rigorosos. O documento será apresentado aos presidentes de todos os tribunais regionais do país no dia 10 de fevereiro. Temos de ser rigorosos e intransigentes com qualquer tipo de desvio ético, pelo que devemos evitá-los. Nós, juízas e juízes eleitorais, de todos os órgãos do Poder Judiciário, temos de levar em conta sempre que a transgressão àqueles princípios é prática inconstitucional, ilegal, imoral, injusta com a cidadania. Continuamos nessa tarefa porque entendemos que o Brasil merece um tempo e um processo de eleições democráticas, quer dizer livres, legítimas, transparentes, seguras e pacíficas. No cenário internacional, segundo o jornal americano The New York Times, o Irã sinalizou que estaria disposto a encerrar ou suspender o programa nuclear diante da ameaça de ataques de Donald Trump. Os Estados Unidos pressionam o Irã a limitar ou abandonar o programa nuclear sob a justificativa de que o país estaria próximo de desenvolver uma bomba atômica. Teherã nega as acusações e afirma que o programa é apenas voltado à produção de energia. Autoridades iranianas e norte-americanas devem se reunir sexta-feira na Turquia para discutir o tema. Ex-alunos de escolas católicas da França denunciaram casos de abuso sexual e violência. De acordo com as denúncias, os crimes teriam acontecido entre 1955 e 1985 em cerca de 20 instituições ligadas ao Instituto Católico, Irmãos das Escolas Cristãs. Os ex-alunos afirmam que sofreram abusos sexuais por parte de religiosos e professores. Relatam também que houve agressões físicas e verbais.
A defesa do Instituto afirma que 72 denúncias foram registradas e que 70 pessoas foram indenizadas. As vítimas pedem que o grupo católico reconheça que houve violência sistêmica e crie um fundo de reparação com um valor equivalente a 620 milhões de reais. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Boa noite, boa semana.